Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos dando início aí a mais um estudo pelo Amigos do Caminho, né? 20 horas aí, né, nessa nossa quarta-feira, pedindo aí a Jesus que nos abençoe, nos ilumine. E o objetivo nosso de estudo todas as quartas, né, é falar sobre temas da mediunidade, né? Bem-vindos aí aos amigos que vão chegando, né? O nosso objetivo nessa noite, como a gente disse, é falar um pouquinho sobre mediunidade, né? Temas relacionados a questões mediúnicas, a situações, né, que acontecem em torno aí da mediunidade. E, né, como a gente tem feito ultimamente nas quartas-feiras, né, é um estudo mais voltado para a questão de perguntas e respostas. Tá? Então os companheiros aí que estão participando com a gente, fiquem à vontade aí de trazerem questões do campo da mediunidade aí, né, para a gente poder conversar sobre. Tá? Para dar início, né, ao nosso estudo de hoje, né, a gente já pegou algumas questões aí com alguns amigos aí, e a gente tem uma questão bastante interessante, né, que uma companheira nossa trouxe para a gente hoje, que é sobre a questão da mediunidade para aquelas pessoas que de certa forma, né, aparentam não estar preparada para ela, né? Por exemplo, uma pessoa, né, tem uma percepção espiritual mediúnica, né, ela consegue perceber os espíritos, entretanto essa pessoa tem um comportamento desequilibrado ou um comportamento que não está à altura, né, dessa percepção espiritual. E aí a companheira estava questionando com a gente, né, a nossa irmã Emília, se isso seria correto e por que, né, algumas pessoas que não têm, vamos dizer assim, preparo moral, né, suficiente, recebem, né, essa oportunidade de ter uma percepção mediúnica mais aflorada. Para a gente entender isso, primeiro nós temos que voltar lá no Kardec, né, e lembrar que o Kardec pergunta isso para os espíritos, e os amigos espirituais são bem claros em dizer para o Kardec que a mediunidade ela não é dependente do nível evolutivo de ninguém. Ou seja, uma pessoa que tem mediunidade, uma pessoa que é médium, uma pessoa que tem contato com os espíritos, seja lá o tipo de contato que for, não é uma pessoa que é melhor do que ninguém. Muitas vezes é até possível, né, segundo a fala dos espíritos, que sejam pessoas com limitações no campo moral, para que, né, essa mediunidade, para que essa situação seja uma ferramenta, né, de crescimento e de melhora para aquela pessoa. Muitas vezes pessoas que não têm muita fé ou que não têm muita busca espiritual, né, muito equilíbrio espiritual. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É um gato brincando ali, deixa pra lá. Então pessoas que não têm muito equilíbrio espiritual vão, né, ter uma mediunidade mais pungente, uma mediunidade mais ostensiva, como te diria. E aí muita gente fica assim, nossa, mas fulano, né, é tão desequilibrado, tem essa percepção toda, por quê? Conforme a gente estava falando, né, a mediunidade ela não é algo que é dado, né, ou algo que é, vamos dizer assim, um sinal de superioridade espiritual. A mediunidade é uma ferramenta de trabalho. E como todos os nossos sentidos, ela pode ser, né, uma dádiva da espiritualidade e uma conquista pessoal. Existem pessoas, né, que na sua história evolutiva, que na sua caminhada e nas várias vidas, desenvolveu naturalmente, né, as suas percepções mediúnicas e traz isso, né, para as suas vidas atuais. E existem outras pessoas que recebem a mediunidade como um presente da espiritualidade, ou seja, a pessoa não tem aquela mediunidade inata, né? Mas ela nasce com a percepção mais aflorada porque a espiritualidade intervém naquele caso particular e aquela pessoa vem com a mediunidade que não é o natural dela. Isso é comum de acontecer, como também é comum de acontecer a pessoa que já tem uma percepção e que se mantém com ela. E é possível também até uma segunda questão, né? É possível, por exemplo, uma pessoa que tem muita percepção mediúnica ainda ter essa percepção aumentada pela espiritualidade, né? Se for necessário para determinada situação. E é possível que uma pessoa que tenha, né, uma percepção mediúnica já natural, né, por algum motivo a espiritualidade limite aquela percepção da pessoa. Então são vários casos que podem estar acontecendo, né? E cada caso vai representar um momento, um estado, uma situação espiritual da pessoa. Então a gente tem que sempre lembrar disso. Então muitas vezes uma pessoa desequilibrada ela vai ter ali, né, uma percepção mediúnica exatamente para quê? Para ela ter um chamamento, para ela ter algo que chame a atenção dela, né, para a vida espiritual, para as responsabilidades espirituais, para a existência de alguma coisa que está além aqui desse mundo à nossa volta, né? E nesse sentido a mediunidade pode ser uma ferramenta de alerta,
uma ferramenta de despertar, pode ser até mesmo uma ferramenta de impor limites, né? Imagina uma pessoa muito desequilibrada que percebe espíritos obsessores se aproximando dela em determinados ambientes, né? Ou em determinadas situações que elas conseguem, né, perceber, e aquilo vai frear determinados vícios de algumas pessoas. Não tudo, né, que a gente sabe, mas pelo menos o medo vai botar na pessoa, né? O companheiro está perguntando aqui: os obsessores podem programar sua reencarnação ou apenas seus mentores? Todos nós programamos as reencarnações de maneira, vamos dizer assim, natural. O que acontece? As nossas reencarnações são reflexo das nossas ações. Então, tudo aquilo que acontece comigo hoje é um reflexo das minhas escolhas do passado. Então, de certa forma, eu programei, né? Então, se eu sou uma pessoa que valorizou, né, os valores da arte, se eu fui uma pessoa que trabalhou, né, ali a arte e desenvolvi valores artísticos, eu vou reencarnar com uma facilidade artística. Posso dizer que foi uma consequência da minha ação. Se eu sou uma pessoa que menosprezei, né, por exemplo, as pessoas, ou a família, ou a minha companheira, numa vida passada, eu vou ser uma pessoa que vai reencarnar com uma dificuldade no campo afetivo. Então isso é uma programação que segue, vamos dizer assim, a lei de causa e efeito, da ação e reação, né? Mas, né, a espiritualidade pode movimentar isso aí. E é possível também, né, apesar de ser meio controverso, tá? Alguns espíritos, né, a gente fala obsessor, mas muitos espíritos inferiores, moralmente falando, tá? Eles conseguem sim interferir em questões da sua reencarnação, principalmente espíritos que vão buscar coisas mais sensuais. Vamos lembrar que nem todo espírito inferior é um obsessor, tá? O obsessor é um espírito que coloca a vontade dele sobre o outro com o objetivo de perseguir ou de domar. Existem entidades do mundo astral inferior que não fazem isso, tá? Que não tem interesse nenhum nos encarnados, né? E que tem outros interesses que pertencem lá, né, a eles lá no mundo espiritual. Mas um espírito desequilibrado, vamos dizer assim, o que é um espírito desequilibrado? Um espírito desequilibrado é um espírito que tenha conteúdos talvez muita inteligência, mas não tem amor, né? Que não é um espírito inferior, né? Ele pode ser um espírito inteligentíssimo, mas pode ser um espírito que ainda falta amor, então ele é um espírito desequilibrado, né? Esse espírito ele pode, em determinado limite, manipular a sua encarnação? Pode, tá? Quanto mais inteligente o espírito, né? Quanto mais superior ele é, mais ele pode intervir no ambiente, ele pode escolher onde ele vai reencarnar, ele pode, né, combinar com companheiros dele do mundo astral para poder ajudá-lo. É muito comum, por exemplo, espíritos que são chefes das trevas, essas entidades aí que são, né, os líderes das falanges trevosas, espíritos inteligentíssimos, né, entidades muito inteligentes, que elas reencarnam programando tudo, ou seja, elas vêm para o plano físico e deixam no mundo espiritual toda uma equipe, né, que através do medo vai ficar servindo ele aqui enquanto encarnado. Então, enquanto ele está encarnado, esses espíritos que estão lá no mundo astral inferior vão fazer tudo o que ele quer, de maneira indireta, tá? E por que eles fazem isso? Muitas vezes porque tem medo dessa entidade. Eles falam assim: eu vou reencarnar e vocês vão fazer isso e isso e isso. Se eu voltar aqui, vocês estiverem me trás, vocês vão ver comigo. Então tem espírito que faz isso. Claro que isso tem vamos dizer assim, um alcance limitado, né, de acordo com o nível evolutivo do espírito, com a capacidade dele de dominar os outros, né? Mas os espíritos iluminados, eles podem interferir em qualquer processo reencarnatório que eles quiserem, tá? Quanto mais evoluído o espírito, mais ele tem capacidade de mexer. Normalmente, eles não fazem muito isso, tá? Normalmente as interferências dos espíritos superiores são pontuais. Uma situação aqui, uma ali, um ajuste aqui, um ajuste ali, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio, tá? Eles podem fazer grandes intervenções, mas isso são situações, vamos dizer assim, que não são o corriqueiro. Até porque nós precisamos aprender, né? Mas eles podem facilitar alguma coisa para a gente com o intuito da gente crescer. O que acontece, né, Edu, eu sei que você até está satisfeito. O que acontece muitas vezes é que o ponto de vista da espiritualidade superior é diferente do nosso. Então muitas coisas que nós vemos como negativas na nossa encarnação é bom do ponto de vista deles. Então muitas vezes coisas que são privações para a gente na nossa vida atual, né, guardam lições profundas que para o nosso espírito eterno vai ter um impacto, que é o impacto dos espíritos de luz querem. Né? Muitas vezes o que a gente quer da espiritualidade é que eles solucionem problemas imediatos da gente, né? E muitas vezes o nosso problema imediato é exatamente a solução de algo a longo prazo, né? Então não adianta eu pedir para os espíritos arrumar uma namorada para mim se eu não aprendi a respeitar a figura feminina.
ou a figura masculina. Não adianta eu pedir para a espiritualidade me dar um emprego para me ganhar 10 mil reais se, né, ganhar muito dinheiro é causa da minha queda espiritual. Eles não vão fazer isso. Né? Mas como a gente às vezes só vê o nosso imediato, a gente acha que os espíritos não cuidam da gente. Na verdade eles cuidam sim, só que eles cuidam de uma maneira acima da nossa percepção. Né? Muitas vezes situações que nós julgamos boas são, aos olhos da espiritualidade, venenos para a nossa caminhada evolutiva. Então, um mentor espiritual, um espírito amigo que nos ama, né, de uma maneira acima do que a gente pode entender, né, quando ele olha para a gente, ele vê o ser eterno, ele vê o Marcelo encarnado aqui. Se o Marcelo pastar a encarnação inteira para na próxima ele se tornar um espírito mais equilibrado, eles vão me deixar pastar numa boa. Né? Eles vão me dar força para passar pela prova, eles vão me incentivar, né? Mas eles não vão tirar aquilo que é necessário para o meu crescimento espiritual. Algumas frustrações que a gente passa na nossa vida são, né, pontos de transformação íntima. E a espiritualidade não vai poupar isso da gente, por quê? Porque a gente precisa disso para ser pessoa melhor. Se a gente quer ser mais feliz, o caminho é começarmos a nos modificarmos enquanto indivíduo. Né? Porque aí a modificação vai fazer com que as provas sejam mais curtas, que as expiações deixem de existir, né? E que a gente comece a encarar a vida como missão. Né? Tudo que é meu encontrará uma forma de chegar até você. Se for uma fatalidade, a espiritualidade pode trabalhar e afastar isso. Isso é uma coisa interessante, né? A espiritualidade pode impedir alguma coisa de acontecer com a gente? Pode. Ah, existe um conceito da espiritualidade que chama-se débito congelado. Por exemplo, imagine que o Marcelo é um espírito que traiu e mentiu e roubou, né? E lá no plano espiritual ele conquistou lá uma malta de inimigo, né? Então uma quantidade de espírito lá que quer me pegar de qualquer jeito. Estou dando um exemplo, tá, gente? Espero que não tenha, não. Né? E aí o Marcelo vai reencarnar e vem o Lucas, né, com o amigo espiritual, e fala assim, ó, o Marcelo, eu gosto muito dele, ele é meu protegido, eu amo ele, né? E do jeito que a situação do Marcelo está com tanta perseguição, ele não vai conseguir fazer nada. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos congelar o débito do Marcelo. Então esses espíritos que estavam aqui perseguindo ele, nós vamos esconder o Marcelo deles de algum jeito, né? O Marcelo, esse barbudo, esse cara que vai nascer uma menina, vai nascer uma moça, né? Né? Lá na Noruega, né? E esses espíritos vão ter uma dificuldade muito grande de achar o que a gente me achar. Durante esse tempo, às vezes 20, 30, 40 anos, às vezes uma encarnação inteira, eu tenho uma, vamos dizer assim, uma oportunidade de trabalhar valores para que quando eu reencontro com esses espíritos eu possa estar numa situação melhor e eu possa lidar com eles de uma maneira diferente. Então é possível sim a gente ter um débito congelado durante um tempo. E assim, às vezes quando a gente aplica muito amor na nossa vida, a gente até some com aquele débito. Aí você vai atrás daqueles espíritos, né? Porque você vai sentir no dever de consciência de ajudar quem você ofendeu, e não porque você sente que deve nada para ele. Muitos espíritos superiores acontecem isso. Eles dão um salto evolutivo, né? E aqueles espíritos que eles deviam, a relação muda. Eles começam a proteger, cuidar, ajudar eles no plano espiritual escondido, né? Funciona assim. Vamos lá, tudo que é meu. Deixa eu ver quem perguntou antes. Aqui, eu não vi a da Ariela, desculpa. Você pode falar de novo, Ariela? Estou lendo aqui. Nossa situação de entidades inteligentes, mas que não são iluminadas quando reencarna, ela poderá evoluir e quando retornar ao mundo espiritual mais evoluído? Sim, pode. É possível que um espírito que reencarne, né? O espírito sempre melhora, né? Aí nós temos que ver o que é melhora, tá? Mas existe sempre uma melhora. A reencarnação ela sempre bota a gente para frente, tá? Então o espírito ele pode voltar menos agressivo, menos violento, ele pode voltar ainda querendo mandar, acontecer, fazer, mas ele não vai ser tão agressivo e violento quanto ele era antes, né? Então todo processo reencarnatório tem um ganho espiritual, todos, né? Ninguém fica estacionário. A gente pode até tentar estacionar, mas a gente ganha alguma coisa. Por isso que a espiritualidade deixa esses espíritos meio que fazerem o que eles querem. Ah, não, vai lá, né? Claro que eles não vão falar isso, que os espíritos não vão ver os espíritos de luz, né? Aí tá lá o cara planejando tudo, e a espiritualidade lá invisível, lá, deixa ele planejar, né? Isso que ele vai fazer, deixa ele fazer, porque ele vai ter ali umas provas ali que vai ajudar ele a pensar em alguma coisa, entendeu? Então, assim, a espiritualidade, ela sabe o que está acontecendo, ela não precisa intervir, né? Mas eles estão no controle da situação. Né? Por mais que os espíritos trevosos achem que é eles que mandam, né? De certa forma, né? É tudo relativo. Ô Edu, eu não vi a pergunta da Ariela, né? Não estou achando aqui. Cadê? Vamos procurar.
A pessoa pode perder essa percepção mediúnica devido ao comportamento, por exemplo, uma pessoa muito vaidosa ou algo do tipo. É difícil a pessoa perder a mediunidade durante a encarnação, né? Apesar das lendas, né, que a gente tem em torno disso, né, que desligam a mediunidade, na verdade isso é a pessoa meio que se bloqueia. Tá? Normalmente a percepção mediúnica que a gente tem dura a nossa vida toda. O que pode acontecer, eu indo para o plano espiritual, se aquela percepção era uma concessão, ou seja, estava emprestado, era um empréstimo, né? E eu usei mal, eu não tenho mais aquilo. Se era um empréstimo e eu usei bem, aquilo vira conquista minha. Agora ninguém tira mais. Ela é minha. Conquistei. É como se a nossa encarnação, né, os valores que a gente recebe, vamos dizer assim, que não são nossos, são emprestados. Se a gente usar bem, ele vira nosso para sempre. Se a gente usar mal, a gente perde ele. Entendeu? Então normalmente funciona assim. Zilda Arz, uma mulher que praticou a caridade a vida toda, porque seu desencarne foi tão triste, sendo soterrado. Tem que ver a questão de como é que ela estava no momento do desencarne, né? Porque muitas vezes os espíritos, quando são espíritos bons, mesmo que eles tenham mortes violentas, né, eles nem veem aquilo, eles já vão para o plano espiritual e na hora que o negócio acontece, eles nem percebem o que aconteceu com eles. Eu imagino que é o caso dela, tá? Até imagino isso. Né? Vamos lembrar que os apóstolos morreram de morte violenta, o próprio Cristo. Né? Muitos cristãos foram trucidados no circo romano. Né? E a espiritualidade fala que no momento ali, antes mesmo do cara terminar quase que desencarnar, ele já estava no mundo espiritual. Né? Eu lembro do desencarne do Paulo. Né? O Paulo estava lá em Roma, né? E o nego mandou cortar a cabeça dele. Na hora que o cara deu a faca, né? O cara cortou com a espada, né? Na hora que o cara bateu a espada na cabeça do Paulo para cortar fora, o Paulo já não viu nada, né? E na hora que ele se viu, já estava no mundo espiritual e não estava enxergando. Aí apareceu lá Ananias e Gamaliel, né? Aí é bom demais, né? E aí ajudaram ele, mas ele mesmo não viu o processo lá de morrer, da cabeça cair, aquela coisa toda, né? Ele não percebeu aquilo. Alguns espíritos podem ficar até presos ali naquela cabeça morta, né? Muita gente fala que a consciência da pessoa fica alguns segundos, né? Então, por exemplo, corta a cabeça, o cara fica vivo, vendo, enxergando durante uns segundos, né? O Paulo não teve isso. Né? Ele mal sentiu o golpe e já a espiritualidade já, vamos dizer assim, bloqueou ali a sensação e já levou ele para o plano espiritual. Ele nem viu o desencarne dele. Né? Então, assim, no caso dela pode ter acontecido isso também. Né? Como também muitos espíritos que desencarnam lá numa cama, no leito, lá, né? Cercado de tudo que é cuidado, na hora que ele desencarna, ele já vai atormentado para as zonas inferiores, ou então já está, né, dentro ali do ambiente ali de obsessão, porque foi pessoas que infelizmente não fizeram por onde. Né? Então, o gênero de desencarne não vai falar muito do como o espírito chegou. Né? Pra gente aqui é uma visão triste, aquela coisa toda, mas pro espírito muitas vezes não. Vamos lá, então fala de mediunidade. Né? Até mesmo quem encarnou e se suicida há um ganho. Há um ganho porque o suicídio é um momento da vida da pessoa. Né? A pessoa teve toda uma encarnação até ali. Né? Então, mesmo que ela tenha falhado na questão do suicídio, né? E normalmente o suicídio ele é reincidente, ou seja, o suicida de uma vida e já suicidou em outra, né? Mesmo que ele tenha feito isso, alguma coisa ele vai aprender, alguma coisa ele vai levar para o mundo espiritual de progresso. Pode ser em outra área. Né? Talvez a questão dele seja o suicídio, né? Seja a grande prova dele, a grande dificuldade. Mas ele pode ter desenvolvido a questão afetiva, ele pode ter desenvolvido a questão intelectual, então existem muitos fatores para a gente crescer. Né? Ali naquela questão particular, ele teve um fracasso. Né? Mas é aquela questão, vamos começar de novo. Todos os apóstolos vão lá. Mesmo João Evangelista morreu de velho, que danado. Né? O Joãozinho lá, o mais velho, né? Ele morreu com quase 100 anos de idade. O João é outro papo, né? O João, né? Mas ele ficou lá, depois ele veio como Francisco de Assis e penou lá na Itália, lá, né? Quando se dormem na chegada ao mundo espiritual e volta à Terra dormindo, também eles conseguem descobrir suas provas. Não entendi. Quando se dorme na chegada ao mundo espiritual e volta para a Terra dormindo, também eles conseguem descobrir suas provas e expiações de qual forma? Eu não entendi bem a sua pergunta, Edu. Ficou meio... Talvez o Google lá, o corretor, se você puder fazer de novo, tá, amigo? A Márcia está perguntando aqui, diante dessas explicações, foi diferente do André Luiz?
o desencarne de um espírito que praticou a caridade de vida, com certeza, né? Por exemplo, o André Luiz, ele passou no hospital e ficou 8 anos no umbral lá, né, preso naquela situação lá que a mente dele que, né, criou, né? Um espírito como esse aí, né, a gente está aqui teorizando, né, porque eu não sei a situação espiritual, só Jesus para conhecer o coração, né? Mas um espírito equilibrado, ele vai para a esfera superior direto, né? Foi fechar o olho ali, já abriu no mundo superior, a espiritualidade já foi lá e já buscou lá, a pessoa nem vê, já acorda num quarto lá numa colônia, ou já acorda numa esfera iluminada, né? Depende muito do nível evolutivo da pessoa. Para ele é instantâneo, né? Então assim, ele nem vê. Os espíritos superiores, eles muitas vezes o processo de desencarne deles é muito rápido, tanto quanto a encarnação, né? Então assim, quanto mais evoluído o espírito, mais simples é esse processo para ele. O negócio é passa rápido, né? Para o espírito inferior, a pegada da matéria não, um processo demorado, lento, sofrido, né? Que reflete ali os desequilíbrios que ele carrega. Onde João Evangelista desencarnou? Ele desencarnou na Turquia, na cidade de Éfeso, né? Ele esteve preso em Patmos, mas ele foi libertado quando ele tinha uns 80 anos, e ele ainda viveu uns 10 anos em Éfeso, na Turquia. Ele viveu lá e ele desencarnou de velhice mesmo, durante um culto cristão, né? Ele estava lá no culto lá com o pessoal. Foi uma época que não tinha muita perseguição. Teve uma grande perseguição quando ele foi preso, né? Né? Então assim, o João era assim, ó. Quando teve uma grande perseguição, que foi a época que botou fogo em Roma, que começou lá, matou Pedro, Paulo, matou um monte de gente, né? E aí depois o João ficou sendo o último dos apóstolos. Eles prenderam ele em Patmos uns 20 anos, uma coisa assim. Depois eles soltaram ele. Quando eles soltaram ele, estava havendo um período de relativa calma ali, antes de uma outra perseguição que um outro imperador romano chamado Adriano ia começar. Mas aí ele desencarnou antes disso, né? Então teve ali uns 15 anos ali de uma certa paz ali para os cristãos, enquanto ele estava solto, né? E aí ele morreu na cidade de Éfeso, né? Ele devia ter uns 98 anos mais ou menos quando ele morreu, né? Você morre e dorme por algum tempo, reencarna da mesma forma? É possível sim, né? Tem entidades que vão para o mundo espiritual, ficam lá dormindo. Já vi, a gente vai ver no capítulo do livro do André Luiz, sem ser esse o próximo, se eu não me engano, né? Quando ele começar a trabalhar, né? E espíritos que ficam dormindo no mundo espiritual reencarnam daquele estado ali, porque eles cultivam na mente a ideia de que não tem mundo espiritual. Então o cara dorme e é atraído para a reencarnação. Por isso que às vezes tem gente que é tão convicta que não tem vida depois da morte. Claro, ele não viu nada lá, né? Ele já saiu daqui, né? E caiu num grande sono. Ele foi atraído para a matéria de novo, reencarnou. Aí se você fala com ele, existe vida depois da morte? Ele fala, não, ele não tem nenhuma experiência sensorial daquilo, né? O tempo que ele ficou no mundo espiritual, ele estava aqui no plano físico, andando para baixo para cima. Ou ele estava dormindo, então não existe mundo espiritual mesmo, não, né? Por isso que muita gente não acredita, não teve experiência. Um bebê tem mentor? Não tem, com certeza, né? Um mentor, eu não diria, um guia espiritual, né? Porque o mentor dá a ideia de alguém que orienta, que guia, né? Um bebê fica meio difícil, né? Talvez através do sono, né? Mas todo mundo tem, você já reencarna com a espiritualidade ali de olho. Claro, né? Que é por exemplo, um espírito de luz, ele não precisa ter atenção com a criança, né? Então ele não vai ficar vindo, né? Só se a criança tiver uma mediunidade, uma coisa assim. Por exemplo, a minha primeira lembrança que eu tenho do Lucas, deixa eu ver aqui. Eu devia ter uns 5 anos, 4, 5 anos de idade, entendeu? A primeira lembrança que eu tenho de espírito. Ou seja, esse tempo todo o Lucas não ficava lá do meu lado. Por quê? Porque eu não tinha capacidade cognitiva. Às vezes até ia, eu não percebia. Não tinha cognição na infância, né? Os motoqueiros aqui estão fazendo a festa, né? Eu não tinha capacidade de entender. Com certeza me visitava, sabia o que estava acontecendo comigo, mas não precisava de tanta atenção, né? Então assim, quando a gente vai crescendo, a espiritualidade se aproxima mais, né, de acordo com a nossa capacidade, com a nossa abertura, né? Mas que eles sabem, né? Como que eles saberão das suas dívidas? Não precisa saber das nossas dívidas, não. A gente vai saber lá no mundo espiritual, as coisas vão acontecendo normalmente, né? Só se a pessoa tiver uma lembrança de vida passada muito plena, assim, para ela lembrar do que ela fez de errado. E normalmente, para ela ter esse tipo de lembrança, ela tem que lidar com isso muito bem, né? Então, assim, normalmente a gente vai lembrar de uma maneira inconsciente, vai acontecer mesmo através do mecanismo da causa e efeito. Não precisa do que estar consciente que aquilo está acontecendo. Pessoas que têm longevidade, tipo, vivem 100 anos, provação, merecimento.
Pode ser os dois, né? Merecimento a gente pode ver, mas tem dois casos de vida longa, né? Tem gente que vive uma vida longa porque, né, planou a vida toda, nunca fez nada nunca trabalhou, então isso não é meritório, né? Então a pessoa encostou a vida inteira, né? Viveu às custas, sugando os outros a vida inteira, aí viveu 100 anos, isso não é meritório, né? Mas uma pessoa que fez aquilo que ela dava conta, que viveu uma vida plena, que viveu uma vida equilibrada e que chegou a essa idade, aí já é merecimento. As duas situações, as motos hoje estão, né? As duas situações são diferentes, tá? E é a mesma situação, né? Então, assim, depende muito de como a pessoa enfrentou a vida. Naquela época era normal, não era normal não. Tanto é que uma pessoa que chegava aos 70 anos de idade, o pessoal abria a rua para ela. Era considerada uma pessoa abençoada por Deus. A média de idade na época de Jesus, se eu não me engano, era 38 anos, tá? A média. Claro, né, que dentro da média existiam pessoas que viviam mais e menos, né? Na época de Jesus, a mortalidade infantil, se não me engano, era 70%. Você imagina o que é isso? Né? De cada 10 crianças, 7 morriam antes de completar 5 anos de idade, né? Porque as condições de higiene, de saúde, é uma coisa assim, né? Violência demais, né? Então, assim, é muito complicado. Mas não era impossível um homem chegar a 60. O Gamaliel viveu 78 anos, né? O João Evangelista viveu mais de 90, né? Claro que é uma coisa raríssima, né? Então, assim, hoje é raro, naquela época era muito mais. Devia vir gente de outros lugares para poder ver o João Evangelista, uma pessoa com aquela idade, né? Então, assim, era uma coisa muito rara, mas não era impossível, tá? E também tem a questão espiritual do João Evangelista ajudou ele muito. Ele estava num ambiente propício, que era um ambiente onde Jesus tinha encarnado ali, né? Já a vibração de Jesus estava muito próxima do plano físico. E o próprio João Evangelista é um espírito equilibrado. Então juntou duas coisas, então ele conseguiu ficar encarnado muito tempo. Na época que ele veio como Francisco de Assis, já pelo contrário, né? Ele desencarnou com menos de 50 anos. Eu acho que foi 46 que o Francisco de Assis morreu. Né? Por quê? Porque o João Evangelista reencarna na Europa medieval, que era a plenidade das trevas. Ali o mal estava campeando no mundo, né? As falanges das trevas estavam dominando o planeta. A igreja estava dominada pelas trevas, os muçulmanos eram dominados pelas trevas, os governos ali era o mal dominando o mal ali, né? O João Evangelista foi lá uma estrela no meio das trevas. Na época de Jesus não, na época de Jesus ele estava lá no ambiente que Jesus tinha passado há pouco tempo, né? O Emmanuel falei isso lá no livro Caminho da Luz. É muito interessante, quem quiser. Vamos lá. Sim, a expectativa de vida aumentou a partir da segunda metade do século XX, né? Vocês veem como é que é o negócio, né? O Kardec viveu 50 e poucos anos e viveu bem, né? O Kardec, se não me engano, chegou nos 60 anos de idade, né? Então, assim, é bem interessante. Como ficam as crianças no mundo espiritual? Sentem falta dos pais? Sim, com certeza. A espiritualidade trata ali, né? Claro que o que acontece? A gente sabe que quando o espírito desencarna, né, muitos espíritos permanecem na forma de criança e outros espíritos já voltam para a forma espiritual deles de adulto. Isso também depende do nível evolutivo, né? Normalmente espíritos mais evoluídos, quando desencarnam na infância, eles já voltam imediatamente para o estado espiritual que eles tinham antes, né? Já aparece um adulto no mundo espiritual. Quando é um espírito mais simples, ou seja, um espírito mais, vamos dizer assim, menos evoluído, eles costumam ficar no plano espiritual determinado tempo como criança, que varia de caso a caso, tá? Algumas reencarnam assim, né? Outras crescem no mundo espiritual dado determinado tempo, né? Cada caso é um caso. Durante o tratamento espiritual ou no cor do evangelho, lá quando sentimos um cheiro, exemplo, rosa, seria possível que seja o momento da pessoa? Pode ser. Cada espírito e cada médium vai identificar o seu espírito guia de uma forma, né? Então, alguns espíritos, né? Por exemplo, imagine que eu sou um médico e não sou vidente. Então, a forma fácil de identificar um espírito talvez seja um aroma, né? Muita gente fala que o espírito é cheio de enxofre, né? Às vezes é o espírito inferior. Não é que o espírito chega em enxofre, mas sim que a pessoa interpretava a energia dele como cheio de enxofre, né? Não é que o espírito chega rosa, mas sim que quando ele aproxima, a vibração que a gente sente, a energia, o nosso cérebro, né? O nosso cérebro interpreta aquilo como um cheiro.
né? Mas é possível sim, né? Normalmente isso acontece quando a pessoa não tem uma mediunidade ou vidente ou audiente, tá? Pode acontecer também, pode, tá? Quando a pessoa, por exemplo, assim, eu não lembro de ver nenhum espírito aproximar de mim que tem um cheiro característico. Eu já senti cheiro em reunião mediúnica, mas eu nunca cheirei o Lucas. Nunca, né? Mas é possível, por quê? Porque eu sou vidente, então eu consigo enxergar ele. Talvez tenha até algum cheiro, mas como a visão é dominante na gente, né? A gente foca mais na visão, então eu não percebo. Talvez se eu não enxergasse, eu identificaria talvez por um cheiro, ou por um toque, uma sensação de calor e frio. Tem gente que arrepia, né? Então é possível sim, né? Minha filha, quando estava internada, falava que sentia um cheiro bom. Pode ser um amigo espiritual, é igual nós estamos falando. Às vezes a pessoa percebe aquela vibração das mais variadas formas. Eu conheço pessoas que elas percebem os amigos espirituais por lembrança. Né? E é interessante, o espírito aproxima, você viu o espírito aproximando, e aí o médico começa a lembrar de coisa boa da infância dela. Né? Ou seja, é uma outra forma de percepção. Né? Lembra de coisas positivas. Como um espírito obsessor pode fazer, né, quando ele aproxima, a gente ter medo, sensação de pânico, de mal-estar, né? Pode acontecer também. Né? Gente, para quem está chegando aí, nós estamos falando sobre temas da mediunidade, tá? Quem quiser ir perguntar, né? Nosso tema hoje é livre, nós estamos aí batendo um papo aí à luz da doutrina espírita. Nós estamos falando de Jesus, de João Evangelista. Falar de João Evangelista é bom, né? João Evangelista é o meu apóstolo predileto, é o que eu mais gosto, né? Ele e o Pedro. Pedro também, nossa, o Pedro somos nós, o João Evangelista é o nosso futuro, entendeu? Eu vejo assim, né? O Pedro é a gente, o cara, né, faz as mesmas bobagens que a gente faria. O João Evangelista é aquilo que é o nosso potencial do futuro a ser alcançado, né? E todos são médiuns, né? Você vai ver que os discípulos de Jesus tinham várias mediunidades, né? O Pedro enxergava, né? Tanto é que ele viu o espírito abrir a porta da cadeia para ele, o João Evangelista também, né? Então, assim, a gente vai ver que Jesus estava cercado de pessoas com mediunidades muito afloradas, né? Que eram, que claro que não entendiam aquilo dentro do contexto da época, né? A gente tem que, né, dar um desconto, né? Para o conhecimento da época, mas eram pessoas que tinham percepções muito interessantes. Né? O próprio Paulo tinha uma mediunidade, né? Ele sonhava, ele tinha uma mediunidade de sonho. O Paulo raramente ele via, né? Ele viu Jesus, ele via um outro espírito, mas era uma coisa muito rara, né? E é interessante que quando o Paulo reencarna na Idade Média, que ele volta como Lutero, né? Não sei se você sabe, o Paulo de Tarso reencarnou como Martinho Lutero. O Paulo de Tarso, o Martinho Lutero, ele teve uma educação muito deficitária do ponto de vista espiritual, né? Ele nasceu na Europa na Idade das Trevas, né? E o que acontece? A base de conhecimento do Martinho Lutero, comparada com a base de conhecimento do Paulo de Tarso, o abismo era diferente. Ó. O Paulo de Tarso tinha um Gamaliel de mestre, né? O Martinho Lutero tinha ninguém, né? Então, assim, o Martinho Lutero tinha uma mediunidade muito aflorada, né? E o que acontece? Ele via os espíritos e ele achava que era o diabo que vinha conversar com ele. Né? Tem uma passagem muito legal lá em Ensbeth, que é uma cidade onde ele viveu, né, lá na Alemanha, que tem onde ele traduziu o evangelho para o alemão, na parede, assim, do castelo lá, onde ele estava, né, que ele estava escondido, que eles queriam matar ele, tem uma marca de tinta na parede. Que é o seguinte, né, que ele viu o espírito que ia lá conversar com ele e ele jogou a tinta na parede para acertar o diabo, né, e falava assim, o diabo é muito inteligente, ele sabe de evangelho, né? Na verdade ele via espiritualidade e como ele não tinha muita orientação sobre isso, ele entendia dentro do preconceito da época, né, que era o diabo que estava aparecendo para ele, né? Então assim, não havia preparo naquela época para ele, mesmo ele sendo um espírito acima da média, né? A educação deficitária dele no campo da espiritualidade fazia com que ele achava que qualquer espírito que ele visse era o diabo, né? E tem um fato muito interessante na vida do Martinho Lutero, quando aparece uma mulher para ele quando ele era jovem, né? Que estava na tempestade, ele morria de medo de chuva. E aí aparece uma mulher no meio da tempestade, um espírito que ele acha que é Santana, que é a mãe de Maria, né? Ele cisma, tá? O espírito não fala isso pra ele, não, mas ele cismou, tá? Que na verdade era a Abigail, que é um espírito que tem uma relação afetiva muito grande com ele, né? Aparece para ele e fala para ele buscar Jesus, né? E aí ele entende que o espírito salvou ele da morte, que é a mãe de Maria. Olha como é que ele interpretou o negócio. E que ele tinha que virar padre. Foi por isso que ele entrou para a igreja. Mandou virar padre, né? Mas isso era muito comum na Idade Média. Por quê? Porque é uma época muito complicada. O próprio João Evangelista, quando Jesus aparece para ele, né? Ele estava lá no campo em Assis, né? Ele estava lá perto da igreja de São Damião. Jesus vira para ele e fala assim, Francisco, reconstrói a minha igreja. O que o Francisco de Assis entendeu?
Nossa, Jesus, as paredes estão caindo aqui, beleza, pode deixar. Mas começou a reformar a igreja lá, botar tijolo, aquela coisa toda, né? Com o tempo, ele pegou que Jesus falou para ele reconstruir, né, a igreja de matéria, não é a estrutura espiritual do evangelho. E olha que ele é um espírito iluminadíssimo, né? Ele não entendeu, porque ele estava preso dentro de um conceito social, ali, de um preconceito ali, né? Que ele entendeu a igreja como estrutura física. Né? É muito interessante essas questões aí de história e mediunidade aí desse pessoal. Mediunidade de Jesus, mas ele percebe o universo todo? O universo todo, não sei não. O planeta Terra inteiro, sim. Né? Vamos lembrar que Jesus, né, assim, os nerds, a gente tem uns negócios de escala de poder. Né? Tem uns nerds que falam assim, escala, esse que é planetário. Né? Jesus é planetário. A percepção espiritual de Jesus é nível planeta. Tá? Ou seja, Jesus percebe tudo que está acontecendo no planeta Terra, que é o planeta dele. Né? Ou seja, que é o planeta que ele criou. Ele pegou lá e fez o plano. Né? Então Jesus é o guia e modelo da Terra. Tá? Jesus, né? No universo, Jesus é mais um em bilhões. Né? Ou seja, cada mundinho tem o seu Cristo. Jesus é um dos. É o nosso. Né? Mas é interessante, né? Assim, a percepção... Um espírito de Jesus é difícil a gente até imaginar, porque a mente de Jesus não funciona igual. Não. Jesus está muito além da condição humana. Né? O Emmanuel fala que Jesus está pra gente como nós estamos para uma bactéria. Né, em termos de organização, de cognição, de complexidade de ser, né, nós somos, né, a comparar Jesus com a gente é comparar a gente com a bactéria, com a ameba. Né? Então, assim, um ser como Jesus, apesar de ele ter quando ele estava aqui, ele tinha uma aparência humana, Jesus está muito além da condição humana, a gente nem entende o que é Jesus. Como é que uma mente de um ser igual a Jesus funciona? Não sabemos. Né? Na verdade, nós sabemos que Jesus deixou a gente perceber. Então, assim, imagina seres superiores a ele. Então, nós estamos, né? Não vou ficar falando assim. Né? Efeitos fisiomediúnicos. Isso, exatamente. Pode sentir cheiros. Muitos médicos sentem. Olorização, né? Isso aí. Nós estamos aqui viajando, viu, gente? Falando de Jesus, de mediunidade. Né? Quem quiser ir participar com a gente, fique bem-vindo. Às vezes, palavras muito bonitas no pensamento. Só que se eu não escrever na hora... Não lembro depois. Pode ser de alguém ou é meu mesmo? Pode ser mediunidade. Manda bronca e escreve. Normalmente a gente percebe o pensamento de algum espírito, mesmo que ele não esteja ali sugerindo diretamente, né? E se aquele espírito parar de pensar na gente ou deixar a gente, vamos dizer assim, meio de fora, a gente perde o sinal. É igual se alguém estivesse conversando com você, te dando um recado. Imagina, eu estou aqui na minha casa, que chego lá na rua, eu estou aqui falando com vocês. Fala assim, Marcelo, fala isso. Se passar 5 minutos, eu esqueci o que a pessoa falou. Eu vou chegar lá para que vem a pessoa, eu acho que ele queria falar com você, não sei. Eu sou assim, né? Então com a espiritualidade funciona, né? Do mesmo modo. Morreu vibrando medo, sendo uma pessoa boa. Para onde que vai pro espírito? O que importa é o que nós somos, não o que a gente está sentindo na hora do desencarne. Ou seja, vai ser acolhido. Tem pessoas que têm medo, porque o que é o medo? O medo é fruto da ignorância. Né? A gente tem medo daquilo que a gente não entende, daquilo que a gente não conhece, daquilo que a gente não experimentou. Né? Então a pessoa pode sentir muito medo da morte, né? E na hora que ela vê que ela não morreu, né? Porque ela vai chegar, ela vai abrir o olho e ela vai pegar, eu não morri não, né? Dá uma acalmada. Né? Então a espiritualidade leva para ambientes apropriados. Por que nos anos 40, 50, 60, 70 são muitas histórias de percepção dos espíritos? A partir dos anos 80 se mudou muito. Era um folclore na época ou os espíritos não acham mais interessante? Não, na verdade é porque nós não estamos mais prestando atenção. Hoje, a partir da década de 80 para cá, a nossa sobrecarga sensorial é muito maior do que nessas épocas que você falou. Você imagina, na década de 70, né, o máximo que a pessoa ia fazer é ouvir um rádio, ia ver uma novela lá de vez em quando na casa do vizinho que tinha uma televisão na cidade. Então as pessoas sentavam horas na frente da casa dela, andavam na rua, né? Ficavam lá dedicando horas lendo um livro lá na luz da lâmpada, lá da única lâmpada da casa, eram mais reflexivas. Né? Hoje nós somos sobrecarregados sensorialmente o tempo todo. Então aqui, antes de eu estar conversando com você aqui, eu estava mexendo no meu computador, eu estava mexendo no meu celular, eu estava vendo televisão lá na sala. Eu estou aqui, deixei parado aqui um filme do Netflix que eu estou assistindo. Então, onde que sobra para me perceber os espíritos? Então, assim, com certeza, se eu tivesse reencarnado na década de 70, eu reencarnei na década de 70. Falei besteira. Se eu tivesse sido adulto na década de 70, a minha mediunidade ia ser muito mais aflorada. Por quê? Porque eu ia estar num ambiente propício para isso. Hoje, né, até para me psicografar, eu psicografo no celular, no computador.
né? Eu não pego papel, caneta e escrevo, até porque eu sou péssimo de escrita manual, assim, ó, né? Então, quando eu vou fazer uma mensagem psicografada, eu digito, né? Então, assim, hoje a sobrecarga sensorial é muito maior, nós temos menos tempo, né? Então, como a gente está mais envolvido, né, com outras coisas, a nossa percepção do espiritual está diferente. Não quer dizer que mudou, quer dizer que a gente está percebendo de maneira mais, vamos dizer assim, intuitiva, né? Porque na verdade o que está acontecendo? Essa imersão, né, que nós temos aí, essa sobrecarga, né, de informação, de certa forma, né, conectar a mente de todo mundo, né, que é o que existe no mundo espiritual superior. Nos mundos superiores, os espíritos, né, o que um pensa todo mundo sabe. Não existe privacidade no plano espiritual superior. Por isso que muitos de nós não gostam do mundo espiritual superior, tá? Então a gente desencarna, chega nas colônias espirituais e pede para voltar. Por quê? Porque no mundo espiritual não tem privacidade, ou seja, você não pode falar mentira, você não pode falar que achou lindo quando você achou feio, porque todo mundo vai perceber, você não pode falar que você, né, que você está ali respeitando, você, né, eu lembro de um livro do Ranieri, né, que o Ranieri vai na colônia espiritual superior, aí ele vê um espírito maravilhoso, né, fala assim, isso aqui que um ser humano chamava de anjo, era uma moça. Ele falou assim que é a moça mais linda do mundo. Na hora que ele olhou para ela, ele teve um monte de pensamento de desejo com a moça. Aí o espírito olhou para ele como quem olhava para um animalzinho, né, ele fala no livro. Né? Com aquele amor cheio de piedade, tipo assim, coitado, ele tá aqui me desejando aqui, como se eu fosse lá um ser humano igual a ele, tadinho dele, né? Ele falou que ele pediu pra morrer se ele não tivesse um mundo espiritual, ele pediu pra voltar, ele não aguentou ficar lá no plano espiritual, né? Porque os espíritos de luz, eles veem tudo que a gente tá pensando o tempo todo, e isso eles fazem uns com os outros. Pra eles isso é fantástico. Pra gente que gosta de esconder as coisas, é o fim do mundo, né? Então muitos espíritos não conseguem ficar em colônias espirituais, até porque não suportam ter a sua intimidade revelada, ou seja, eles não dão conta de serem eles mesmos. Por isso que uma das grandes coisas para a gente se preparar para o mundo espiritual é a gente buscar o máximo possível ser transparente. Claro que não é ser transparente ofendendo ninguém, né? Tipo assim, eu vou falar o que eu pensei aqui, não é assim, né? É ser transparente, não tentando enganar contra aquilo que nós somos, nem os outros, nem a gente mesmo. Porque aí quando a gente chega no mundo espiritual, né? Como é que a gente tem um segredinho ou outro, os espíritos, né? E os espíritos não ficam falando disso não, tá, gente? Eles não ficam lá, você tem um segredo, né? Assim não, tá? Mas eles sabem de tudo, né? Porque eles não guardam segredo, mas você também vai saber o que eles pensam, né? Como saber se é para alguém ou para mim? Normalmente, quando a gente tem essas primeiras percepções, isso é meio que um teste da espiritualidade, né? Isso aí normalmente para ver se a pessoa percebe. Aí normalmente quando a pessoa desenvolver uma mediunidade, fazer um estudo de mediunidade, aprender a lidar com a mediunidade, aí vai para frente. Um grande erro de muitos médios é pegar as primeiras percepções que eles têm e achar que já vai escrever livro com aquilo. Tá? Normalmente o processo de desenvolvimento da psicografia, uma coisa assim, é um processo de anos. Né? É anos sentando na mesa, escrevendo, né? Primeiro escrevendo sobre coisas simples, depois escrevendo outros assuntos, estudando, praticando caridade, para aí começar a sair algum tipo de produção, né? Que a espiritualidade permite que passe para frente. Então, assim, eu não percebi hoje, eu vou sair passando para frente para todo mundo que eu percebi, não. Né? A mediunidade, ela demanda esse cuidado. Então, assim, essas percepções que você está falando são tipo um sinal, tá? Não liga muito para o que você está percebendo, mas sim em tentar captar o negócio, tentar estabelecer sintonia. Depois que estabelecer a sintonia, aí que a coisa vai começar a fluir. Normalmente é pra gente, tá? No início. Tudo é pra gente, aliás, né? A meditação ajuda os médios, ajuda no sentido de apurar os sentidos mediúnicos, mais ou menos. A meditação ela é boa porque ela ajuda a concentrar. Tá? Mas a meditação, uma das propostas da meditação é meio que anular a consciência da pessoa, né? É meio que a pessoa ficar no estado lá de alfa, lá sem pensar nada. Já a mediunidade, o objetivo dela é que ela pense e ela perceba o pensamento do espírito. Então, assim, a meditação ela tem um papel assim, para ajudar no início ali do processo mediúnico. Tá? Mas se a pessoa ficar meditando a reunião inteira, ela vai bloquear a influência espiritual. Mas naquela parte da concentração, né, de asserenar a pessoa, então a meditação é uma ferramenta útil. Não pode ficar só na meditação, né? Então é aquela coisa assim, tem um meio termo ali. Até porque o objetivo da mediunidade é ter comunicação, né? O objetivo da meditação é serenidade e quietude completa. E eu não vou para a reunião mediúnica para ter serenidade, né? E para ter quietude completa. Eu vou lá para perceber o espírito, passar uma mensagem dele. Né? Então são coisas que a gente vai... É útil, mas a gente tem que ajustar. Né? Mas normalmente tudo que os espíritos falam, minha amiga, eu vou falar para você aqui. Primeiro é pra gente. Tá? Então toda mensagem que a gente recebe, que lindo, vou mandar pro fulano.
para você também. Tá? Então assim, que bom, né? Porque a gente está ganhando também, com certeza, né? Mas faz o que eu tô te falando, começa a tentar manter o vínculo. Ou escreve, não tem problema você escrever e depois jogar fora, tá? Né? Com o tempo você vai começar a identificar o padrão daquele companheiro que está ali tentando escrever. E aí você vai começar a ler o que você está escrevendo, vai ver se aquilo é uma coisa boa, se é uma coisa positiva, né? Aí a gente vai analisar depois o conteúdo das comunicações, é assim que funciona. Mas tenta lá, né? Com certeza é algum espírita te cutucando aí, vamos ver até onde que ela percebe aí, o que dá conta. Mas realmente, hoje é um pouco mais difícil da gente perceber. Existe o risco de desenvolver mediunidade com doenças graves? Depende, tá? Por exemplo, se a pessoa tiver um transtorno psiquiátrico, né, não é recomendável. Por quê? Porque ela já não tem autocontrole suficiente. Então ela vai estar ali trabalhando para poder aumentar a percepção espiritual dela. Então ela pode ter um processo obsessivo. Então se a pessoa tem um problema neurológico, psiquiátrico, nem tanto. Tá? Mas se for um problema físico, depende, cada caso é um caso. Normalmente a espiritualidade sabe dosar essas coisas, né? Por exemplo, muita gente fala assim, fulano de tal tá grávida, não pode participar da reunião mediúnica. Pode, né? Enquanto a pessoa sentir que dá conta, pode. Fulano de tal tá muito doente, não pode participar, tá com problema cardíaco. Pode. Se a pessoa quiser, a espiritualidade ajuda. Às vezes o que acontece, por exemplo, a pessoa tem um problema cardíaco. E ela também é muito assustada, medrosa, ela tem dificuldade de lidar com a reunião mediúnica. Se ela for para a reunião mediúnica, ela pode passar mal. Não por causa da mediunidade, mas sim porque ela vai entrar no estado de medo. Mas se imagina um médium, né? Imagina uma pessoa que tem um problema de coração, mas ele não sente medo dos espíritos. Porque para ele é normal, ele não assusta, ele não vai ter problema. Né? Então, assim, situações que tem que ser analisadas caso a caso. São situações, né? A mediunidade, ela não é obrigatória de se desenvolver. É uma coisa que a gente tem que lembrar sempre. O melhor médio é o médio trabalho. Né? Tem pessoas que vão ficar anos a fio na mesma mediúnica e não vão desenvolver mediunidade. Enquanto que outras nem precisam disso, já chegam lá com o negócio saltando. Né? Igual a gente fala lá na reunião. Né? A Marta vai lembrar que a gente fala isso lá na reunião, lá para o pessoal que faz educação mediúnica. Por exemplo, a pessoa tem desdobramento. Tá. Então o que é o desdobramento? O desdobramento é quando o espírito sai do corpo. Tá? Então imagina, eu sinto que eu estou fora do corpo. Tá, o que você está vendo fora do corpo? Nada. Então seu desdobramento é uma coisa ainda muito incipiente. Porque qual que é o objetivo como é que é o desdobramento ideal, vamos dizer assim? Eu saio do corpo, eu vejo os espíritos, eu vejo onde que eu estou, eu vejo o meu corpo e vou fazer alguma coisa com a espiritualidade. E tenho consciência disso, isso é o ideal. Quer dizer que todo mundo tem que ser assim, não. Né? Mas o processo tem que avançar para isso. Se eu fico 20 anos na mesa mediúnica, vou dar um exemplo, e eu só sinto que eu estou fora do corpo, que eu estou leve, né? E que eu estou tendo desdobramento, mas eu não vejo nada, não acontece nada, o Kardec fala que quando a gente está com a mediunidade assim, é bom a gente deixar essa mediunidade de lado e tentar a outra. É igual a psicografia. Né? A gente começa a psicografar. Aí eu escrevo lá uns rabiscos, lá uma frase, né? E aí não sai daquilo. Eu fico lá 10 anos na mesa mediúnica fazendo aquilo. O Kardec fala, se o treino está desenvolvendo, né? Quer dizer então que não é uma mediunidade que talvez seja útil para você naquele momento. Talvez o seu caso vai se dar passe. Talvez você vai poder ser um ótimo dialogador. Talvez você vai ser um vidente. Mas você está tão concentrado num tipo de mediunidade, né, que às vezes não é aquela do momento. Então isso é muito comum com alguns médios. Eles querem tanto, né, eu conheço médios, por exemplo, que eles querem fazer psicografia, beleza. Aí eles pegam o lápis e a caneta e ficam lá na mesa. Lá. Se o espírito não pegar a mão dele e escrever com a mão, sem ele fazer, ele não acredita que ele tem psicografia. Mas aí às vezes a pessoa é um médio intuitivo. Vem as ideias. Ele tem que escrever. Se ele não escrever, as ideias ficam só na cabeça dele. Ele não é um médium mecânico, né, que é raríssimo, tá? O médico, o espírito pega a mão dele, o cara que escreve sozinho, né? O mais comum é o semi-mecânico, que ele sente a energia no braço e as ideias vão vindo, ele vai escrevendo. É o mais comum, tá? Ou então intuitivo, que só vem as ideias e ele escreve, ou ele fala, ou ele grava, depende, tá? Então muitas vezes uma pessoa que tem uma mediunidade promissora fica esperando ser igual ou fazer de determinado jeito e a coisa nunca flui. Às vezes a pessoa seria um ótimo escritor mediúnico. Só que ele quer que o espírito pegue no braço dele e escreva. Se não for assim, ele não aceita. Aí tem um livro para escrever no mundo espiritual. Ele passa a vida inteira sem escrever. Por quê? Porque não foi do jeito que ele queria. Né? Tem muitos médicos que chegam no plano espiritual e falam assim, ó, você queria... É pra você fazer 10 mil, mas nunca sentiu, punha a mão na mesa lá, não saía nada. Vocês tinham que escrever lá, minha mão tava lá. Fala, não, as ideias estavam na sua cabeça, você não pensava? Por que você não escreveu? Ah, porque isso não foi do meu jeito. Né?
Então, muita coisa a gente fica esperando que a espiritualidade tome conta. É igual fazer caridade e esperar que os espíritos despejem dinheiro na nossa porta. Né? Quando eu ganhei na loteria, eu faço caridade. Faz nada. Né? Na época do Kardec, o pessoal tinha um negócio de achar tesouro. Né? Os amigos do Kardec ficavam lá, o Kardec pergunta lá pros espíritos lá, onde tem um tesouro enterrado. Se eu achar um tesouro enterrado, eu vou fazer caridade, vou ajudar todo mundo. Né? E disse que uma vez ele foi lá, o cara encheu tanto o Kardec, que ele, na reunião mediúnica, o São Luís manifestou, falou, meu irmão, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, né? Você me desculpa, tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Falou São Luís, fala o seguinte, o companheiro tal tá querendo achar um tesouro, vocês sabem, né? Aí o São Luís brincou, falou assim, a primeira pessoa que ele vai ajudar é ele mesmo, né? E falou assim, não, o verdadeiro tesouro é o Evangelho. Né? Então, às vezes, as pessoas querem que a espiritualidade faça antes delas fazerem. Né? E nem Jesus faz isso. Né? Lembra que Jesus multiplicou o pão que o pessoal levou para ele. Né? Nossa passagem mais bela do Evangelho, na verdade, ele multiplicou, ele fez o pessoal dividir o que tinha. Deu e sobrou. Né? Mas Jesus não criou do nada. Tá? Então, o que vocês têm aí? O pessoal levava, Jesus multiplicava. Então, nós temos que dar a nossa parte. O que eu tenho aqui? Eu tenho umas intuições aqui. Então, manda bronca nessa intuição. O que eu tenho aqui? Eu tenho vontade de fazer um trabalho e ajudar a pessoa carente. Sai e começa. Que a coisa flui. Poderia dizer que somos todos de esferas espirituais ou nascemos para evoluir aqui? Ou seja, não somos desse mundo mesmo? O mundo, as esferas espirituais fazem parte do mundo, né? O plano físico, ele é, né? Quando a gente fala mundo, né? A gente está falando do planeta Terra. O planeta Terra ele é constituído da parte mais densa e da parte mais sutil. Então, assim, tudo é planeta Terra. Então, assim, essa divisão não tem muito sentido, né? Porque o espírito ele não nasce na Terra, né? O espírito ele vai reencarnando. Os planos mais densos são para a gente encarnar, ter experiências mais grosseiras, materiais, para a gente crescer espiritualmente. Mas nós, se a gente for analisar bem, nós não somos desse mundo mesmo, não. Né? Nós somos do mundo espiritual, né? É lá que é o mundo original. Tá? Mas aí, como é que essa questão... Né? Nós estamos encarnados no plano físico. Porque o plano físico ele é transitório. A Terra vai acabar um dia o planeta aqui vai sumir. O mundo espiritual é a Terra. Talvez o plano espiritual em torno da Terra vai sumir junto com a Terra. Mas aí nós vamos para o espaço, para algum outro lugar aí. Né? Porque assim, o planeta Terra, em torno dele, tem um plano espiritual da Terra. Assim como o planeta Marte, em torno de Marte, tem um plano espiritual de Marte. O plano do planeta lá, Vulcano, lá, né? Tem o plano de Krypton, tem lá um plano espiritual do planeta Krypton. Tô brincando, tá, gente? Mas é basicamente isso. Né? A Terra é um mundo de prova e expiação. Exatamente. A Terra é um mundo de prova e expiação. Por quê? Porque é um mundo ainda primitivo. Né? Na escala evolutiva, os mundos... Né? Ó, chegou um caminhão. Deixa eu fechar a janela aqui, gente. Pega aí. Fechar a janela aqui, o caminhão está estacionando ali com todos os barulhos possíveis, né? Quanto tempo ainda deve levar para a Terra ser um mundo feliz? Só para explicar, né? O que acontece? O nosso mundo hoje é um mundo que está em transição do mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração. Os mundos, quando eles são criados, né, são chamados de mundos primitivos. O que é o mundo primitivo? O mundo primitivo é um mundo onde quase não existe inteligência humana, né? Porque imagina na época dos dinossauros ali para frente. Até quando aparecem as primeiras formas humanas lá, que é aqueles macacos mais evoluídos lá que deram origem ao nosso corpo físico, né? Então aquilo é um mundo primitivo, é a idade da pedra, tá? É a idade onde, não tô falando que tinha homem na época dos dinossauros não, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu sou burro desse jeito não, tá? Tem gente que fala uma bobagem dessa, não, né? Tô falando que esse período, o mundo primitivo é um mundo onde não tem vida inteligente, tá? E aí começa a aparecer uma vida inteligente. E o que acontece? Essa vida inteligente começa a se organizar, os espíritos começam a encarnar de outros mundos também, né? Como aconteceu com a gente aqui. Alguns desenvolveram na Terra, outros vieram de outros orbes, a gente é misturado, vamos dizer assim, isso é normal. E aí quando o ser que está encarnado desenvolve a escrita, tá? Começa a pintar as paredes das cavernas, aquelas coisas todas, ali é um sinal que o mundo saiu do mundo primitivo e entrou no mundo de prova e expiação. Ou seja, o mundo de prova e expiação é um mundo que tem a capacidade de guardar a sua história. Seja gravada na parede, seja fazendo um hieroglypho, fazendo um monumento, fazendo uma tumba, seja na consciência do espírito. Essa é a característica do mundo de prova e expiação, ou seja, você vai começar a gravar os seus valores para frente. Então, mesmo que você desencarne, você vai levar aquilo com você. E mesmo que você tenha no plano físico, você vai tentar marcar a sua história. A construção da história e da escrita é o sinal de um mundo de prova e expiação. Depois disso, né,
E nós estamos no processo de mundo de prova e expiação mais ou menos há 1 milhão de anos. Mais ou menos, há 1 milhão de anos. Né? Agora, nós estamos entrando no momento que nós estamos saindo da prova e expiação e nós estamos entrando na regeneração. O que é isso? A causa e efeito vai começar a ser menos presente e os espíritos vão ser mais aqueles que estão com o esforço do bem. Sempre eu falo isso, né? Que o que importa para a espiritualidade é o nosso esforço de fazer o bem. Então, essa é a característica do mundo regenerado, que é um mundo que está começando a modificar as coisas agora. Tá? Um mundo em regeneração não é um mundo perfeito, é um mundo de reconstrução. Né? Então, nós vamos ficar aí no mínimo uns 10 mil anos nessa regeneração. Melhorando, reconstruindo, né? Criando novos valores, isso aí. Depois desse mundo de regeneração vem aquilo que os espíritos chamam de mundo regenerado, que é um mundo onde já existe a paz, onde o amor domina, aquela coisa toda. Depois disso vai vir um mundo que os espíritos chamam de mundos felizes, ou mundos celestes. O que é um mundo celeste? Imagina um mundo onde o espírito mais... Qualquer espírito é do Nido Francisco de Assis para cima. Isso é um mundo celeste. Tá? Você imagina um mundo que a população da Terra inteira está no nível evolutivo do Francisco de Assis. Né? Que tem uns 50, uns 1000 a encarnar no nível de Jesus. Isso é um mundo celeste. Tá? Então os mundos eles vão se aprimorando com o tempo à medida que os espíritos que estão encarnados nele, ou seja, a gente, se aprimora. Então não é o mundo que transforma, é a gente que se transforma e por consequência o nosso orbe, seja ele no plano físico ou no mundo espiritual, vão se transformar também. Característica, por exemplo, do mundo em regeneração. Os umbrais, do jeito que a gente entende, vão sumir. As zonas inferiores, abismais, onde os espíritos sofrem, aquelas coisas todas, tendem a desaparecer. Tá? Esses espíritos que estão nessas regiões eles vão para outros mundos primitivos para continuar o processo evolutivo deles. Aqui na Terra não vai ter mais. Então, se você desencarnar, né, o lugar mais atrasado da Terra vai ser o nosso lar. Estou dando um exemplo. Né? Imagina, o lugar mais atrasado que alguém possa ir no mundo regenerado vai ser uma colônia do nível do nosso lar. Tá? Então você imagina onde que vai dar, né? Então se o espírito andar no umbral, né, aquele umbral lá do André Luiz, vai ter nada lá. Ou então vai ter um lugar muito lindo, maravilhoso. Vai ser uma coisa, né? Porque as coisas vão estar modificando, né? Achei que os espíritos estariam mais presentes no mundo de regeneração. Com certeza, eles vão estar mais presentes. Já estão, né? O que acontece é que nós estamos num período de transição. Né? E nesse período de transição, o que acontece? Nós estamos num momento de provas coletivas muito grandes. É como se a gente estivesse num momento de aferir resultado das nossas encarnações. Essa encarnação nossa, ela tem características que são muito diferentes. Por exemplo, nós temos uma potencialidade para nos espiritualizar muito grande. Mas nós estamos convivendo com espíritos muito atrasados ao mesmo tempo. Por quê? Porque tem muito espírito que não reencarnava há milênios que está tendo a última chance de reencarnar aqui. Para depois eles serem levados. Então muitos espíritos que estão aqui hoje parecem que são espíritos da Idade Média. Eu lembro uma vez que vocês devem lembrar, quando mostrou o pessoal lá do Estado Islâmico, que o pessoal do Estado Islâmico está crucificando os outros. Vocês imaginam o que é isso? O pessoal está crucificando um método de moda da época de Jesus. Agora, no século XXI, tinha gente sendo crucificada lá no Estado Islâmico. Aí eu falei, Lucas, o que é isso? Aí o Lucas falou comigo, falou assim, o que acontece? Esses espíritos que estão naquela região, que são os líderes desse Estado Islâmico, são entidades que estavam nos planos inferiores da Terra tem mais de 1000 anos. A última vez que eles pisaram no plano físico da Terra, tá, não existia nem barco ainda. Existia Império Romano, existia galé, não existia barco à vela. Então, assim, são espíritos que mentalmente eles estão encarnados no século XXI, mas eles são seres, que inconscientemente são seres de 1000, 2000 anos atrás. Então eles vivem como viviam naquela época. Então eles olham para a pessoa, eles pensam em crucificar, em trucidar, eles fazem a mesma coisa que eles faziam há 1000 anos atrás. Eles são espíritos que estão tendo a oportunidade de encarnar. Tem muitos espíritos hoje encarnados, que são espíritos que não conseguem viver na nossa sociedade. A nossa sociedade ela é violenta para eles. No sentido, se você fizer um carinho para eles, você está ofendendo, você está agredindo. Porque eles não sabem lidar com isso. São espíritos primitivos. Só entendem a língua da... Eu vejo isso muito, por exemplo, às vezes você está com meio de algumas, principalmente quando você está com alguns companheiros mais agressivos, casos espíritos, assim, companheiros que se você for muito carinhoso e gentil com eles, eles te engolem. Mas se você bater firme, se eles veem que você tem autoridade, eles te respeitam. Então, assim, são espíritos o quê? São espíritos primitivos. Não adianta você ir lá dar beijinho neles, não, que eles vão dar um murro na sua cara, porque beijinho para eles é ofensa. Então eles não sabem lidar no mundo atual.
né? Então eles estão reencarnando as últimas vezes para poder ter um respiro, para eles poderem ter uma chance de aproveitar esse momento da Terra de tecnologia, de ciência, de conhecimento, para ver se eles dão uma crescida, né? A mediunidade também vai aumentar muito no mundo de regeneração? Com certeza, né? A mediunidade vai ser mais comum, mais simples, né? Graças a Deus, as pessoas vão ver mais, perceber mais os espíritos. Não precisa de reunião mediúnica no futuro, não, tá? Porque a gente vai conversar com os espíritos o tempo todo, né? Por terror de alguns companheiros espíritas nossos que têm medo de espírito, né? Tem vários companheiros nossos que têm medo de espírito. Fala que você viu espírito, eles, meu Deus, você viu espírito, não pode falar, chama ele no canto, né? Não pode falar disso não, é muito perigoso, né? Tem que tomar cuidado aí, que não, né? Vai chegar um momento que a mediunidade vai ser ampla. Nós vamos perceber os espíritos, nós vamos conversar com nossos pais desencarnados. Espera o mundo regenerar para vocês verem, né? Vai ser um mundo que a gente vai ter equilíbrio. Aí quando a gente vai ter equilíbrio, meu avô desencarnar vai poder vir visitar a gente aqui num dia de encontro da família, né? Eu ia aparecer pra gente durante 2, 3 minutos, a gente não vai desesperar e morrer junto com ele quando ele desencarnar, né? Quando, por exemplo, a minha avó desencarnar, eu vou chegar lá, todo mundo vai ver ela sentada lá do lado lá do caixão, lá despedindo das pessoas. Gente, tô indo, tô pro plano espiritual, vou vir visitar e tal, né? Sem sofrimento, né? Vai acontecer. Nas reuniões mediúnicas, participo, sempre manifesto espíritos de mulheres que fizeram aborto e elas não se perdoam, em total sofrimento, né? Minha pergunta é por que tenho mais essa prospecção de recebê-los? Talvez porque você pode ter sido mulher em outra encarnação e passado por isso, né? Ou isso te deu vamos dizer assim, uma sintonia mais fácil com esses espíritos. Talvez você foi uma criança abortada, tá? Tô teorizando, tá, Alfredo? Isso aqui é teoria, né? Talvez você tenha uma história particular nas suas encarnações com essa questão. Talvez você fez aborto em alguém, talvez você era mulher e fez, e você superou isso, né? E aí quando esses espíritos se aproximam, eles sentem, vamos dizer assim, que você entende eles de alguma forma. Muitos espíritos sofredores se aproximam da gente porque eles sabem ou eles percebem de maneira inconsciente que nós temos alguma coisa em comum com eles, né? Por exemplo, eu estou na reunião mediúnica, a maioria das vezes que eu dou passividade é para espírito arrogante, vaidoso, né, prepotente, né? Os vaidosos, os chefes das trevas, vai tudo lá no Marcelo. Nossa senhora, meu Deus, né? Porque com certeza eu já fui assim em algum momento. Talvez nos 1000 anos eu não fui, mas em algum momento eu fui, né? E muitos desses espíritos até gostam de mim, falam, não, você é meu amigo, você lembra aquela época lá, pá, pá, pá. Então existe, às vezes, alguma afinidade, né? Às vezes você já passou pela história delas em algum momento, então você consegue acolher melhor, né? A gente tem que sempre pensar nisso aí, né? Como diz o Liel, somente quem já chorou sabe consolar, né? Então quem chora aprende a consolar. Tem muitos aqui? Muitos. Seria a quebra da terceira dimensão, acesso livre na crosta da Terra? De certa forma sim, né? Porque na verdade nós vivemos num mundo, né, que a gente ainda é muito materializado, né? E a nossa mente não busca o espiritual, então a gente não percebe porque a gente não tem muita capacidade, organicamente falando, e porque a gente não quer também. Então tem dois fatores de bloqueio aí, né? Quando a gente for mais espiritualizado, o que vai acontecer? Os nossos próprios órgãos, né, vão perceber melhor, né? O que é a mediunidade se não um processo que está sendo aprimorado ainda? É um sentido novo que nós temos que está sendo descoberto, né? Então a mediunidade, né, ela precisa ser exercitada em várias encarnações. Tem muita coisa da mediunidade hoje que ainda não dá para ser utilizada de uma maneira adequada. Quer ver um exemplo? Mediunidade de premonição. O Lucas fala assim, a mediunidade de premonição é uma mediunidade que incomoda muita gente e é uma mediunidade que não tem como você trabalhar hoje. Você vai botar a pessoa a ficar fazendo previsão do futuro, as pessoas não vai, senão ela vai virar cartomante. Mas é uma mediunidade que ela está começando a despertar e que essas pessoas que têm essas premonições, né, ver o que vai acontecer, essas coisas todas, eles vão dar, vamos dizer assim, sentido para essa mediunidade daqui 5, 6, 7 encarnações. Aí vai ter o objetivo dessa mediunidade. Agora é como se tivesse os primeiros sinais. É como se a gente tivesse, por exemplo, a gente fosse cego e algumas pessoas começassem a enxergar azul, laranja, verde. Aparentemente, isso incomoda. E aí, com o tempo, a gente começa a ver, não, olha, agora eu já consigo ver, entender. Então, alguns tipos de mediunidade, que às vezes as pessoas ficam preocupadas com ela a vida inteira, é porque realmente são fenômenos mediúnicos que estão sendo trabalhados em vista do futuro. Lembra que a gente fala que os espíritos veem as coisas de maneira diferente? Ah, mas eu fico tendo premonição, por que eu sofro tanto com isso? Não, meu filho, isso aqui é um desenvolvimento de uma faculdade que daqui 5 encarnações você vai entender por que você tem.
Assim como o médio vidente, né? Hoje eu sou vidente, né? Às vezes há 3.000 anos atrás eu ficava vendo vulto, ficava vendo sombra, ficava assustando de noite. Meu Deus, tudo me assusta, eu não sei o que é isso. É um movimento de desenvolvimento de uma vidência. Né? Com o tempo a evidência ficando mais clara, várias encarnações depois, aí eu consigo conversar com o Lucas, com o Liel, com um monte de espírito amigo. Mesma coisa a audiência. Ah, eu só escuto uns barulhos, uns sons, tá sempre alguma coisa me assustando, e o cara fica 5 encarnações assim, para desenvolver a audiência espiritual. Chega numa determinada encarnação, aquilo foi conquistado, eu escuto o espírito, bom dia, boa tarde, boa noite, o que você... Mesma coisa de desdobramento. Às vezes a pessoa fica a encarnação inteira lá, né? Eu tô flutuando, eu tô virado de cabeça para baixo, eu não sei onde que eu tô, né? O que você viu, meu filho? Nada, não vi nada. Como é que você sabe que você tá desdobrado? É porque eu senti. Às vezes, na próxima encarnação que ela vai começar a ver os espíritos, conversar com os espíritos, entendeu? Então é um processo. Só que como a gente analisa as coisas só do ponto de vista de uma encarnação, de uma vida, parece que tem um trem errado. E os espíritos analisam é a lista toda, né? A gente analisa uma encarnação, os espíritos, né? Então quando o espírito analisa o Marcelo, ele não analisa o Marcelo, ele analisa o ser espiritual que eu sou, que hoje enverga o nome de Marcelo. Então ele pega lá minha história espiritual e fala assim, nas últimas 50 encarnações, esse espírito está assim, assim, assim. Então nós vamos trabalhar ele assim, porque nas próximas 20, nós vamos desenvolver tais valores do Marcelo. Mas o Marcelo, que está aqui numa encarnação só e acha que a vida dele é só isso aqui, não vai entender esse conceito, né? Por isso a gente está tendo informação espiritual para a gente começar a abrir a nossa percepção. Quando a gente abrir a nossa percepção, a espiritualidade traz mais informação, né? Então assim, imagina se o mentor vem e fala assim, não, do meu ponto de vista, meu filho, você sofrer essa encarnação inteira é ótimo, faz ser um monstro, né? Mas aí ele fala, não, meu filho, você tem que entender o seguinte, você passou as últimas 10 encarnações aprontando, matando e estuprando os outros, agora você está passando aí, né? E você está aprendendo um monte de coisa. Para mim tá ótimo, que você não está matando nem roubando ninguém. Nas próximas 5 encarnações nós vamos melhorar esse negócio para você ir. Eu não vou entender isso. Tá dando para compreender essas questões? É um processo, né? E as pitonisas, né, Renato? Agora as pitonisas, né? Que você era uma, né? Eram médiums também que estavam desenvolvendo a sua mediunidade naquela época. Normalmente elas eram exploradas, né? Ou então elas eram, né? Principalmente as pitonisas lá da cidade de Delfos, né? Elas eram drogadas lá porque os gases sulfúricos lá da caverna do deus Apolo lá faziam elas ficar toda viajadona, né? Mas as pitonisas eram médiums que muitas delas estão trabalhando hoje aí para Jesus. Aí, ó. Ivone da Amaral Pereira foi uma pitonisa lá do tempo do Apolo. Né? Então elas eram exploradas, normalmente né, tinha lá tinha as pitonisas, tinha lá as síbilas, né, porque elas falavam silibãs, né, igual cobra em Roma, né? E tinha também as virgens vestais, né? As virgens vestais também era outro grupo de médiuns lá, né? Que tinham que ser virgem, tinha um monte de coisa lá, né? Da deusa Vesta, lá, que era a deusa do fogo, lá, irmã de Zeus, né? Mas isso é outra história, né? Eram médios também. Nós brasileiros somos privilegiados por ter nascido no país tropical, por isso contribui para sermos mais alegres, diferente do país mais frio. De certa forma, sim, mas tem uma história espiritual, né? Na verdade, é um privilégio limitado, porque se a gente for analisar, a gente já nasceu num monte de lugar diferente, né? Agora nós estamos aqui, na próxima encarnação eu posso nascer lá na Escandinávia, lá, né? Então, assim, eu, na minha última encarnação, eu nasci na Alemanha, entendeu? Apesar que eu não sei nada de alemão, né? Então, mas assim, a última que eu lembro, tá? Sei, né? Não, mentira, a última foi no Brasil, a penúltima foi na Alemanha. Mas assim, né? Eu gosto, eu acho legal demais a Alemanha, eu fico vendo, vontade de visitar aqueles negócios lá, né? Eu estou muito chegado em Brasil, pra falar a verdade, eu acho o Brasil muito quente, né? Acho que minha época de deserto já passou, tem uns 3.000 anos, então, né? Eu prefiro lugar mais frio, né? Mas aí, né? Mas o clima contribui, sim. Existem estudos sociológicos, antropológicos que falam, né, que o clima contribui no estado mental, no estado... Pessoas num clima mais tropical são mais expansivas, né? Pessoas num clima mais gelado, né? Isso também é um reflexo espiritual, né? Tanto é que os espíritos de luz e os espíritos das trevas, né? Espíritos frios, espíritos quentes, tem a ver. Como identificar se é premonição ou se é situação do passado para entendermos o presente? Normal, uma passando da aula demais, gente. Nossa Senhora. Oh, meu Deus. Tá, vamos responder só isso aqui. Desculpa, viu, gente? Como é que a gente vai identificar se é uma premonição? Não, a premonição, normalmente, ela é acompanhada de uma sensação, vamos dizer assim, uma emoção muito forte, né? Então, normalmente, essas premonições, a gente tem que ver o que vai acontecer e analisar. Como a gente estava falando, a mediunidade de premonição é a mediunidade do futuro.
Então, muito que a gente percebe da premonição esbarra na nossa capacidade de interpretar aquilo. A gente percebe, mas a gente interpreta aquilo de um jeito meio complicado. O que a gente sugere no campo da premonição é a gente aprender com ela, prestar atenção, tentar entender, mas mesmo assim é uma mediunidade muito difícil de lidar, né? Então, assim, não sofrer com isso. Às vezes não dá muita atenção também, tá? Porque muitas vezes a ideia da profecia, né, é que ela não aconteça, né? Então, sempre que tinha uma premonição é para evitar alguma coisa. Então, quando não acontece, a premonição deu certo, né? Porque foi modificado aquela situação. Mas é complexo, a gente tem que fazer um estudo só sobre premonição, tá, gente? Isso é interessante, né? Porque a premonição está muito ligada com lembrança de vida passada, tá? Porque tem, né, a pré-cognição, né, e a retrocognição, ou seja, lembrar do passado, perceber o futuro, né? E os espíritos entram muito nisso. Talvez na próxima semana a gente faça um estudo sobre isso, né? Seria uma boa. Pessoal, desculpa, a gente passou do horário, né? Às vezes eu falo igual uma matraca velha, né? Aqui em casa tá fervendo de quente aqui, não sei onde vocês estão aí, gente, mas aqui, deixa eu abrir a janela aqui que o caminhão foi embora. Queria agradecer a todos aí que estão nos acompanhando, né? Mais uma vez agradecer o pessoal que nos ajudou aí, que está nos ajudando aí com as cestas de Natal aí, né? A gente postou um videozinho lá no WhatsApp sobre o trabalho na sexta, né? E a gente vai fazer a distribuição nesse sábado. Queria agradecer demais para quem ajudou, né? A gente vai entregar os presentes lá da festa de Natal, do Universo dos Sonhos, essa sexta, um monte de coisa. O pessoal vai ter que ir de carrinho de mão para buscar. E olha que no bobear não vai dar. E, né, pedir a Jesus aí para abençoar todos nós. Né? Vamos lembrar que nós estamos num momento de prova e nem toda prova é ruim, né? A prova é um momento da gente crescer, da gente melhorar. Vamos ter fé, vamos ter paciência, vamos ter esperança. Vamos lembrar que Jesus está à frente da nossa caminhada, né? Pedir ao Cristo que possa nos envolver, nos abençoar todos aqueles que nós amamos, nossa casa, nossa família. Lembrar, né, que aos sábados nós temos o nosso tratamento espiritual. Quem quiser participar é só colocar o nome lá. O nosso amigo Lucas está visitando aí as casas aí com as equipes da espiritualidade, né? Normalmente a gente fazendo prece aqui na hora, né? Meditando, pensando, fazendo prece, fazendo irradiação na hora do tratamento. Quem puder nos ajudar, né? É só no sábado às 3 da tarde fazer uma prece. Se você não está recebendo o tratamento, fazer uma prece para poder sustentar o trabalho, né? E no mais, né, lembrar, gente, sexta-feira nós temos nosso estudo, né, às 8 horas. Não sei se vai dar para fazer, vou avisar aqui já, né, porque a gente vai estar mexendo com a sexta. Eu vou tentar chegar a tempo, mas a gente vai ficar lá fazendo sexta as coisas. Então, bobear, não sei se vai dar para fazer o estudo de evangelho nessa sexta-feira. Bobear a gente faz até lá do Francisco de Assis mesmo, mas a gente vai ver como é que vai ser, tá? No mais, muito obrigado. Jesus abençoe a todos vocês. Muito amor, muita luz e muita paz. Fiquem com Deus. Boa noite.